Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Sou Natural, Sou Real. Por favor, inscrevam-se aí no nosso canal e clique ali naquele sininho para que a nossa federação cresça e vocês também compartilhem esse nosso novo podcast aqui, juntamente com a doutora Lara Santi. Ela vai se apresentar, mas eu já vou falar para vocês. O bicho aqui vai pegar, porque a doutora Lara, ela é especialista em antidopagem, basicamente em todos os esportes, mas ela vai falar basicamente hoje no bodybuilding, powerlifting, enfim, naquilo que interessa para vocês. Doutora, por favor, se apresente, o currículo dela é gigantesco, ela vai falar só um terço, para vocês terem ideia, tá bom? Por favor, doutora Sara, seja bem-vindo, doutora Lara. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Marcelo. Oi para todo mundo, né? Não sei que horas que vocês estão assistindo isso, então um salve geral. Eu já trabalho com isso há bastante tempo, né, Marcelo? Minha formação de base é biomedicina, sou biomédica, especialista em drogas no esporte e antidoping, né? Fisiologista do exercício, fisiologista do esporte. E eu já estou nessa luta aí na antidopagem há 16 anos já. Já fiz Jogos Olímpicos, já fiz tudo quanto é modalidade que você pode imaginar, tudo quanto é evento que você possa imaginar, já fiz. Bacana. A doutora Lara, hoje ela mora na Suíça. Ela foi me apresentada exatamente pelo pai dela, né, dentro todo esse nosso trabalho dentro da federação, que vocês já conhecem em relação à parte de antidopagem. É bem complicado aqui no Brasil, ela vive isso há muitos anos. Hoje, lógico, ela está na Europa, mas ela tem contato em todos os laboratórios, o mundo inteiro, e tudo que se fala de antidoping, a gente tem que falar com a doutora Lara e também com o doutor Fernando Solera, que está com a gente. Mas hoje ela já está compondo dentro da nossa federação, né, essa parte de antidopagem, faz uma assessoria para a gente, e tem coisas novas aí que ela vai estar à frente juntamente com o doutor Fernando Solera. Dentro da sua experiência, doutora, em relação ao bodybuilding, em relação ao powerlifting, que, lógico, se aproxima aquilo que nós estamos falando da nossa federação, explica para todos eles como que é feito de um modo, entre aspas, geral, de todas as competições que você já participou, em relação a como que é feito os testes e quais são os testes que são feitos dentro de uma competição do bodybuilding, do powerlifting, enfim, e lógico, de outros esportes. Então, os protocolos são iguais no mundo inteiro, tá? São protocolos vindo do código da UADA, existe um código de boas práticas, né, de gold standards, que a gente chama, que guiam todas as coletas de controle do mundo inteiro, tá? Isso é igual para todo mundo, se estiver dentro do protocolo da UADA. Então, o que a gente usa como amostra hoje, tá? Diferente da toxicologia normal, a gente usa urina e sangue. Para esporte, a gente só usa urina e sangue. Existem algumas pesquisas que envolvem uso de saliva, enfim, mas a gente ainda não tem isso como efetivo. Então, basicamente, é urina e sangue, e a gente pode colher tanto dentro de uma competição, quanto fora da competição. Isso falando das modalidades gerais, tá? Lógico que cada federação tem uma exigência, um programa, né? Mas, basicamente, pode ser dentro da competição e fora da competição, tá? E aí, quando a gente tem, aí o critério de seleção dos atletas é múltiplo, pode ser um monte de coisa, pode ser pódio, pode ser inteligência, pode ser denúncia, pode ser um monte de coisa. E aí, a gente seleciona o atleta e colhe a amostra. Então, uma das coisas principais que é preciso ser dita é o exame, ele é de surpresa, né? O atleta pode até dentro de competição desconfiar que possa ser testado, porque o atleta está sendo um termo, dizendo que pode haver exame antidoping. Então, ele aceita se submeter ao exame sabendo que ele pode acontecer. Mas a gente sempre usa elemento de surpresa para garantir a lisura do teste. Então, urina e sangue, nós temos kits de coleta específicos para isso, né? Algumas marcas já no mercado. Alguns anos a gente tinha uma só, agora a gente já tem algumas outras opções. São kits importados, né? Enfim, que são compostos, no caso da urina, de 2 garrafinhas. Identificadas por um número, e esse número é anônimo. O laboratório que vai receber não sabe que aquele número é daquele atleta específico, só a gente sabe. Então isso também garante mais um passo da lisura do exame, porque o laboratório não tem como saber quem é que está sendo testado ali, né? Ele vai entregar um resultado laboratorial apenas, né, ligado àquele número. E aí tem a parte desagradável do exame, que o atleta tem que ser observado durante a provisão da amostra, né? Significa que a gente precisa olhar o atleta fazendo xixi.
Tá. Me conta aí, isso que você está colocando, eu vou colocar aí dos aspectos que vêm sempre para a gente, né? O Natural Bodybuilding, ele é muito novo no Brasil. Nos Estados Unidos ele já tem mais de 25 anos. Né? É engraçado a gente falar sobre Natural Bodybuilding, né? Você que está dentro desse ambiente, né? Sabe como é que funciona o bodybuilding, né? E a gente sempre fala do powerlifting, porque são muito próximos e têm quase que o mesmo objetivo, mas o Natural Bodybuilding no Brasil é muito novo e eles têm muitas dúvidas. Então, assim, eu recebo dúvidas de futuros atletas, né, dos meninos que perguntam, como que é o doping, como que é feito, quanto custa, quanto vai ser feito antes, vai ser feito depois. Então, assim, dentro daquilo que você acabou de falar, é surpresa, dentro daquilo que a gente começou a fazer aqui no Brasil, a gente percebeu algumas perguntas que são realmente dúvidas que o rapaz ou a menina não sabem, eles têm essa dúvida genuína, e às vezes a gente percebe que são dúvidas até mesmo do coach, tentando saber mais detalhes para tentar burlar. Então, a gente não avisa, como a doutora falou, tem urina e tem sangue. Dentro da nossa federação, e a gente representa também uma federação internacional que é a NBA, eles colocam também polígrafo. A gente não sabe ainda, aqui no Brasil, se a gente vai colocar o polígrafo, porque não é costume aqui no Brasil, dentro da nossa legislação, usar polígrafo. Com certeza, lógico, cada federação e cada esporte, ela tem um regulamento. Então, dentro do regulamento, aquilo que o atleta assina e ele está de acordo, ele vai ter que seguir aquele regulamento. Ele está ali assinando um termo onde ele vai poder, sendo positivado, ele vai ter que sofrer aquelas sanções que aquela federação é colocada. Mas a gente tem que seguir também a legislação dentro do Código Esportivo no Brasil, a gente tem que seguir. Então, doutor, a gente vê que eles têm dúvidas e, como você falou, que é surpresa. Se vai ser depois do pódio, se vai ser ali na apresentação desse atleta, ou dentro do ranqueamento já sabe que aquele atleta ele já tem um perfil que está tomando, que pode estar tomando, ou enfim, explica pra gente ou conta pra gente alguma ocasião que você presenciou o atleta tentando burlar, ou o atleta tentando fugir, ou o atleta, enfim, e o que acarreta isso pro atleta? Olha, segundo o código da UADA, qualquer tentativa, né, de burlar o teste, seja tentando manipular o oficial de coleta, seja tentando manipular a amostra ou algum tipo de método para burlar o controle de alguma forma, é considerado violação de controle antidopagem, sujeita a sanções de suspensão, como se houvesse um positivo no laboratório. O que é muito comum da gente ver, né? Assim, não é tão comum, e ainda bem, mas o que é bastante comum da gente ver são recusas, né? O atleta que se recusa a testar porque ele usa o argumento jurídico da questão de não fornecer provas contra si mesmo, mas a justiça esportiva funciona de uma forma diferente, o antidoping ele funciona de uma forma diferente. Então, a regra mais básica a recusa é um positivo automático. Tá? E geralmente esse positivo automático te rende uma pena de 4 anos de suspensão. Isso de modo geral, tem alguns agravantes, tem algumas coisas que depois, durante o processo no Tribunal do Esporte, é imputado àquele atleta dependendo da situação. Aí temos desacato oficiais, né? Então já aconteceu, já tem precedentes em outras federações internacionais de oficiais que chegaram para fazer a coleta, foram destratados pelo atleta de forma bastante incisiva, e aí o oficial enquadrou como desacato mesmo, porque a gente é uma autoridade ali, uma autoridade de controle com nossos direitos garantidos pela UADA, né? Que mais? Acho que de método, assim, eu já tentei, já presenciei algumas tentativas de insinuar o que poderia ser feito para não colher o exame, né? Isso falando de mim. Não é muito comum, foram só 2 casos, e eu acho que tem muito a ver com a postura do oficial, né? Chega e não dá muita abertura.
Então, quando o atleta vê que você é muito certinho no protocolo, e porque é por isso que é tão importante a gente seguir os protocolos, de mostrar toda a documentação, de agir de forma bem profissional, porque daí o atleta não sente a vontade de chegar e nos propor qualquer coisa para que não se seja feito o exame, porque dentro da sala estamos só nós. Né? Nós. Então, assim, ali pode acontecer uma tentativa de, não, como é que a gente pode... Geralmente a pergunta é, o que a gente pode fazer, né? E aí eu falo... O brasileiro é aquela coisa, ele tá na estrada, ele é parado, né? O brasileiro tem isso, né? Muito dele. O que o senhor pode fazer, né? Mas eu vou te falar que muita competição internacional, assim, aliás, é muito interessante você ter falado isso, porque acho que os maiores escândalos de antidoping que a gente tem na história, né, vieram de atletas de fora, né, se você for pensar. Então, aí fica aquela coisa, o que veio primeiro? Será que é porque eles sempre foram mais testados do que os atletas dentro do Brasil? Ou, entendeu? Tem toda uma questão aí da antidopagem mundial, que é tentar traçar um perfil do atleta que se dopa, né? E a conclusão é que a gente não tem conclusão nenhuma, porque não existe um atleta que esteja isento da tentativa de doping. Então, a gente tem atletas de todas as classes sociais, de todas as modalidades, né? Desde boliche até atletas de altíssimo rendimento, como o triatlo, como o ciclismo, a gente tem de tudo. Existem estudos sociológicos para analisar isso, para nos ajudar numa inteligência, mas é muito difícil, porque tem de tudo. Então, assim, tem mulheres, tem homens, tem várias fases da vida, jovens, mais velhos, todos os tipos de esporte. É muito complicado a gente traçar um perfil, e eu posso te dizer que nenhuma modalidade está isenta de doping. A gente tem doping em todas elas. Quando a gente fala de doping, no modo geral, né, o que a gente está lidando é com um atleta que por trás dele tem patrocínios, tem dinheiro envolvido, não só daquilo que ele gastou, mas daquilo que está sendo investido nele. Então, é um caso complicado, né? E quando a gente fala do bodybuilding, né, aí eu quero que você me fale sobre a sua experiência dentro desse mundo do bodybuilding, do fitness, e o que está acontecendo hoje, não só dentro das competições, né, mas você como médica, você como, lógico, a competição é uma coisa à parte, mas no dia a dia, o que está acontecendo hoje nas academias, o que está acontecendo hoje nas clínicas de estética, até mesmo, a gente sabe, até mesmo dentista hoje está passando para os seus clientes, não são nem pacientes, o uso de anabolizante esteroide, o uso de outros hormônios e tudo mais. Fala pra gente a sua experiência no bodybuilding e a sua visão hoje dentro desse mercado todo do fitness. É muito interessante essa questão do paciente e cliente, porque isso é uma coisa que dá bem a visão do que é hoje a saúde de forma geral, né? Então, por exemplo, para mim, os meus atletas, mesmo que eu esteja lá para colher exame, a gente tem dois raciocínios que a gente segue ali. Primeiro, eu não acho que eles sejam meus clientes, para mim eles são meus pacientes, porque eu enxergo eles como seres humanos numa situação em que a gente está tentando proteger a saúde pública, né? A ONU já definiu o antidoping como um problema de saúde pública. Inclusive, dentro da Unesco existe a unidade de antidoping, né? Eles estão comprometidos com isso, porque é realmente um problema que tem se alastrado bastante. E a segunda coisa é essa coisa do comercial envolvendo muito o esporte à estética. Então, a gente tem saído muito dessa questão da saúde. E a gente sabe que o alto rendimento, algumas vezes, ele não é saudável em vários aspectos, né? E a gente tenta diminuir isso das formas que são possíveis. Mas, como você disse, a gente tem hoje uma indústria esportiva muito grande, que rende muito dinheiro, e a saúde acaba ficando de lado, né? A coisa fica muito estética. Então, o bodybuilding, ele é considerado pela UADA um esporte de altíssimo risco, pela natureza do esporte, né? Que é a construção muscular e tudo que a gente conhece, e devido à alta gama de drogas que a gente tem para auxílio disso, né? Então, é um esporte de alto rendimento, porque é extremo, é um esporte de alto risco, porque tem uma gama de drogas bem desenvolvida para isso, né? Isso é bem antigo. E a preocupação é que os atletas estão cada vez mais novos utilizando esse tipo de coisa. E não é só da classe básica de medicamentos que a gente diz que é esteroide anabolizante, né? Que é o básico. Mas a gente tem hoje jovens começando na academia, pensando sempre no bodybuilding, não como um esporte bodybuilding, mas só pelo fato de querer ficar mais padrão, maior, enfim, buscando padrões inalcançáveis, porque a gente sabe que existem limites, né, do corpo, e assim, as pessoas têm uma constituição física própria e a coisa tem um limite, e se arriscando de verdade, assim. Então a gente vê, por exemplo, o uso de insulina,
né? Que é um medicamento muito perigoso se você erra a dosagem, é risco de morte mesmo. E é muito fácil de conseguir, né? Então... Você tocou num assunto que o que eu vi da minha experiência, né, até mesmo do nosso documentário lá do Roleta Russa, dentro das pessoas que deram testemunho, que tiveram sequelas, né, muito graves, né, outras a gente não conseguiu entrevistar porque morreram. Então a gente tem lá dentro do nosso documentário, a gente dá todos os exemplos das pessoas que morreram devido ao uso do anabolizante esteroide e de outras substâncias, insulina e tudo mais. O que eu vi muito na minha época de atleta lá atrás, final da década de 80 e 90, a gente viu o uso não só dos esteroides, mas também de outras drogas como cocaína e maconha. Né? Não digo nem recreativo, mas alguns atletas... Pessoal, eu não estou falando que todos os atletas que usam anabolizante esteroide usam a cocaína ou usam a maconha. Mas o que a gente viu na época, o que eu vi, por exemplo, né, e conversando com outras pessoas, outros médicos, principalmente na parte psicológica, que a gente vai trazer aqui o Dr. Mauro Brito, que é especialista na psicologia esportiva, é que, lógico, o esteroide ele é uma porta também para outras drogas. Então o que eu vi, por exemplo, era no off-season desse atleta, que ele precisava consumir mais calorias, comer mais, etc, etc. Além de ele estar tomando o esteroide, ele fumava maconha para abrir o apetite e acalmar um pouco ele e tudo mais. Depois, no pré-contest, ele tinha que restringir caloria, então ele precisava comer menos. E aí ele perdia também, lógico, energia em relação, lógico, à alimentação dele, que ele estava próximo a uma competição e usava a cocaína para estimular ele e até tirar a fome dele. Então a gente viu alguns atletas nisso na época, não sei hoje como estão, mas, enfim, isso eu fiquei um alarme. Eu queria comentar, assim, o que acontece é que as pessoas tomam as coisas... Primeiro que a gente vê atletas de alto rendimento de várias modalidades, simplesmente tomando... A gente vai fazer competições, né? E aí você pega um time inteiro e aí você senta, porque a gente faz uma entrevista com o atleta antes de colher, e a gente pergunta se tem usado suplementos e tal, não para que o atleta se denuncie, mas porque isso é importante para o laboratório, para detecção depois, né? E também, enfim, posteriores processos jurídicos se acontecerem. Mas o fato é que a gente sempre pergunta, o que você toma? Daí tem uma listinha que a gente diz que é a listinha básica, né? Então, assim, whey protein, só que é todo mundo. E aí você fala, mas não é possível que exista um time inteiro de atletas tomando a mesma coisa, sabe? E eu sou muito... Aliás, acho que todas as pessoas que trabalham no nosso meio do antidoping, inclusive essa recomendação da UADA, quanto menos coisa você tomar de suplementação, melhor para você, porque a gente não sabe, principalmente países em que existe o off-label, né, que a gente chama, que é países que nem os Estados Unidos, isso é muito comum, de não vir tudo, às vezes, descrito naquele rótulo de forma correta. Então o atleta, inadvertidamente, ele tá tomando um negócio que vai prejudicá-lo, ele não sabe, isso existe, né? Embora aqui no código da UADA, e é importante que todo mundo saiba disso, o artigo 1 do código da UADA diz que o atleta ele é 100% responsável por aquilo que ele toma. Mas o médico me prescreveu, mas você é responsável por saber se aquilo é proibido ou não. Então a UADA coloca essa grande responsabilidade em cima dos atletas para que não aconteça esse tipo de coisa. Mas eu não sabia, né? Mas eu tomei e eu não sabia. Então o melhor é que sempre evite, né? E essa questão de associação de drogas é uma coisa muito interessante porque é um efeito cascata. Então, por exemplo, eu tenho problemas para dormir porque eu estou num meio extremamente exigente que é o alto rendimento. Então eu vou tomar um negocinho para dormir. Esse negocinho para dormir vai me dar fome, eu vou comer. Aí eu vou engordar, então eu vou precisar tomar um negócio para tirar a fome. Aí eu vou tirar a fome, eu vou ter um problema de falta de nutriente, vou perder massa. E aí, então você vai associando drogas para corrigir o efeito de outras drogas. Por isso a gente sempre fala, o ideal seria primeiro acertar a dieta, que é a parte mais difícil, e contar com o fato de que existem, limitações, né? E assim, é lógico que no alto rendimento isso é um pouquinho diferente, mas para as pessoas que praticam esporte no dia a dia. E a gente vê muito no bodybuilding muitas drogas associadas. Eu sei porque eu tenho acesso aos resultados de vários exames que a gente faz. E a gente vê muitas drogas, principalmente anabolizantes. E aí você olha aquilo lá, a pessoa tá usando 6, 8, 10 tipos de esteroides diferentes. E a gente não sabe, né? Duvido que o atleta saiba o que tá fazendo efeito.
né? Porque muita coisa junta. Exatamente. Né? Se associa muita coisa, e aí vai inchar, vai ter edema, e aí peso, e aí diminui. Então, uma droga vai puxando a outra, e o estimulante, né, que você citou da maconha, né, da cannabis, dos canabidioides de modo geral, porque na lista da UADA tá canabidioides, né, que tem vários tipos. Maconha e cocaína são drogas, a cocaína entra nos narcóticos, né, e a maconha, por incrível que pareça, ela entra na classe dos estimulantes da UADA, S8. Então, ela tem aquele efeito relaxante no corpo, mas ela é estimulante do sistema nervoso central. Entendi. Né? O que a gente vê, né, dentro da nossa área, como você falou, você tem experiências ali dentro do bodybuilding. A gente tem aqui algumas coisas que aconteceram dentro de laboratórios aqui de suplementação, tá relatado, já não vou falar o nome da marca, mas de um produto que prometia o emagrecimento, e quando foram ver, fizeram a análise, tinha sibutramina. Tinha coisas juntas. Acontece isso muito de um fabricante, por exemplo, chá verde, que é um negócio inofensivo. Para ele vender o chá verde dele de uma forma melhor, e isso, novamente, nos Estados Unidos acontece muito, porque as regras de rotulagem são diferentes. No Brasil, a regra é bem rígida, né? Você precisa... Nos Estados Unidos, eles têm uma flexibilidade. Então, se eu não me engano, lá eles são obrigados a colocar 80% da maioria dos ingredientes. Alguns micro-ingredientes eles não são obrigados a colocar. Ou tem uma regra específica da indústria. Mas ele vende um chá verde e aí, para funcionar melhor como diurético, ele coloca um diurético farmacêutico, que é proibido. Sim. E aí você vai comprar, é o melhor chá verde do mundo. Mas a verdade é que ele tem um aditivo ali, né? Exatamente. Doutora, fala pra gente a sua experiência dentro do bodybuilding mundial, sobre os atletas que foram pegos nos testes, qual é mais ou menos a porcentagem dentro de uma competição ali, ou dentro de tudo aquilo que você já viveu, a porcentagem desses atletas, é lógico, a gente está no natural bodybuilding, né? A gente está esclarecendo para vocês o que pode acontecer e lógico, a gente quer que a competição seja mais limpa possível, né? Mas o que geralmente esses atletas hoje são pegos nos testes antidoping, o que mais eles tomam, né? É diurético, é a testosterona, é a insulina, é o GH, o que mais é pego desses atletas de bodybuilding quando é feito o teste? Quando é feito. Nessas federações. Olha, uma porcentagem específica para a competição é difícil, porque isso vai variar muito da região, né, e do perfil do atleta. Por isso que eu te falei, é super difícil fazer uma inteligência em termos de perfil, porque a gente tem, sei lá, competições europeias, né, e aí vai depender muito da tradição do bodybuilding naquele país, vai depender muito do número de testes que a gente faz, vai depender muito da classe, né, porque tem várias modalidades dentro do bodybuilding, mas eu posso te dizer, né, por ser um esporte de alto risco, a porcentagem é sempre considerável, né. Mas a tentativa hoje, o esforço do bodybuilding mundial inclusive, virar uma modalidade olímpica, né, no futuro, e mostrar para as pessoas que é possível você ter um crescimento saudável e ser um bodybuilder saudável, respeitando os limites da natureza, né. Eu, pessoalmente, posso até dizer que eu acho bem mais bonito quando a gente vê, eu como fisiologista, né, amante da ciência, eu acho muito bonito ver o crescimento, a construção muscular gradual, né, você vê a evolução daquele atleta, o quanto que a ciência pode ser usada a favor, quanto fica bonito quando você vê aquela proporção, aquele crescimento proporcional, respeitando a constituição física de cada um, principalmente para as mulheres, né? Você vê as bodybuilders naturais, é super bonito de ver como que você sabe, que a natureza desfavoreceu as mulheres, né? Esse é um fato. Então, conseguir chegar num padrão de bodybuilding natural, para quem é fisiologista, é muito bonito de estudar os fenômenos que acontecem, enfim, eu devo ser louca, né? Não, mas o bodybuilding em si, quando surgiu, era a essência do bodybuilding, é exatamente isso que você falou. Quando a gente discute aqui em relação ao bodybuilding, todo esporte, ele tem uma seleção natural, né? Como eu falo, eu jogava muito bem basquete, acertava a cesta e tal, mas dentro da minha condição física, dentro da minha genética e da seleção natural de um basquete, eu nunca ia ser um jogador profissional ou ia competir jogando basquete. O que a gente vê dentro do bodybuilding hoje é tentar... as pessoas tentam ser uma coisa que ela não veio para ser.
Então, como a gente falou, ela está lutando, o bodybuilding ainda luta, né? Quando a gente fala natural bodybuilding, na realidade, do lado competitivo, né, que vai para o extremo da sua natureza, sem tomar nada, já não é mais natural. Então, sofre demais, mas é bonito. Você Sim, vê ali no palco uma pessoa natural, fala, puta, eu não acredito. E você vê a diferença, não só no corpo, mas o rosto da pessoa, textura de cabelo e tudo mais que a gente porque sabe. a beleza vem por trás de outras coisas, né? Não é só o resultado. Pra mim, a beleza tá no processo. Exatamente. Porque é a minha área, porque eu gosto. Então, sei lá, você vai estudar mecanismos de queima de gordura, por exemplo, que é uma coisa de bioquímica básica dentro da fisiologia do exercício. É muito legal você estudar tudo que a ciência tem aqui e falar como é que a gente vai organicamente usar isso a nosso favor e reverter isso para que isso chegue no resultado que o atleta quer. Essa é a parte que eu mais gosto do esporte em si, conseguir o resultado usando a ciência, que é o que a gente quer, né? É a ciência do bem, né, no caso. E agora eu vou fazer uma pergunta especificamente para as mulheres. Mas deixa eu só te responder o que você me respondeu sobre a questão da quantidade, da maioria das drogas, né? Sim. Né? Que a gente vai falando um monte de coisa aqui, eu mesma. O que a gente mais vê hoje no bodybuilding é esteroide anabolizante, né? Isso é bem comum. Diuréticos, né? Geralmente em terapia pós-ciclo eles usam bastante. Já vimos alguns casos de narcóticos, né? Então, cocaínas, anfetaminas. Canabidioides, pouco, né? Não temos muitos casos nesse sentido. E os SARMs, né? As classes dos SARMs, a gente vê bastante. Que aí vai ser, depois a gente vai dar um spoiler aqui, que tá vindo o curso da doutora, tá? Vai ser online aqui na Universidade Ítalo, tá? No Centro Universitário Ítalo. Depois vocês vão ter acesso, aí depois ela vai gravar um vídeo para convidar vocês, especificamente SARMs versus esteroides anabolizantes, tá? Aí vocês vão aprender tudo aí sobre SARMs, sobre um pouquinho do anabolizante esteroide, tá? Quais são as diferenças. Mas isso que você falou, né? Usam muito diurético, até mesmo para pré-contest e tudo mais. Mas o que a gente está vendo hoje, que a moda aqui no Brasil, não sei lá na Europa como é que tá, mas é o chip da beleza. Né? A mulherada está usando assim, absurdamente. Né? Então, a gente está vendo muitas meninas e muitas mulheres não conseguem vir para o natural bodybuilding porque estão usando, médicos estão passando como se fosse apenas um suplemento, o chip da beleza. Né? Você pode dar o seu parecer sobre isso? Olha, assim, primeiro que o nome eu acho muito complicado, né? Porque é o chip da beleza, mas que beleza que a gente tá falando, né? Exatamente. Porque a gente tem diversos tipos de beleza, e não é porque é politicamente correto falar isso, mas é porque, inclusive, dentro do bodybuilding, né? Tem pessoas que acham bonito ficar muito grande, tem pessoas que já gostam de um shape mais sequinho, menor. Então, assim, acho que a beleza, quando a gente fala chip da beleza, é um negócio um pouco comercial, né? Apelativamente comercial, porque a gente sabe que a beleza tem diversos jeitos de ser belo, né? Nesse sentido, inclusive dentro do próprio esporte. É extremamente perigoso a gente mexer nos feedbacks hormonais, principalmente em relação aos hormônios femininos, né? As mulheres são as que mais sofrem quando a gente mexe com perfis hormonais, né? Homem, basicamente, a gente arruma a testosterona, óbvio que tem muitos outros, tá? Mas a testosterona é o que mais pega quando baixa de testosterona e aumento de estrogênio para homens, mas as consequências para as mulheres, principalmente em androgenia, né, de ficarem muito masculinizadas, tem problemas de fertilidade, enfim, é muito complicado, e quanto mais jovem, pior, porque depois para você retirar isso é muito complicado, porque o hormônio funciona na base da demanda e feedback, né? Quimicamente falando. Então, é bem arriscado, porque depois para você ficar sem é muito complicado. Inclusive, acho que recentemente teve uma artista, acho que foi uma ex-BBB, que veio a público dizer que ela tinha colocado, né, e até onde eu sei que no Brasil não está mais permitido, né, usar com essa finalidade da beleza, né, da estética. E ela tinha colocado, e aí ela retirou, e ela tinha tido consequências horríveis na pele, no peso, na menstruação, enfim. E ela veio para dizer que não recomenda, né? Imagina o rebote que dá. Quando a gente fala da parte hormonal, as pessoas acham, não é que acham, é que, infelizmente, aquele médico, aquela pessoa que está indicando para ela, hoje a gente tem o personal trainer, o coach e tudo mais,
fazendo uma apologia ao uso desses esteroides, desses hormônios, como se fosse suplementação natural, né? Então, infelizmente, o que a gente tem de conhecimento vai contra a tudo isso que está sendo vendido. A gente faz aqui um trabalho, né, no nosso canal exatamente de elucidar vocês em relação ao que está acontecendo. Por quê? Porque dentro hoje das mídias sociais, você que assiste lá no YouTube também, pessoas falando que não tem problema nenhum, eu sou médico, eu ensino isso, ensino aquilo, você pode vir, você mexer, diminui os danos, etc, etc, isso tudo é mentira. Ele só está pensando no bolso dele, a sua saúde esquece. A gente tem relatos, eu já estou nisso há 38 anos, de médicos que fizeram isso, tiveram problemas com um paciente, entre aspas, e esqueceu o paciente. É descartável isso. A partir do momento que aquele paciente teve problema, ele fica descartável. A gente sabe aí os procedimentos que esses médicos estão fazendo para não ser pego no CFM, no CRM. Então, cuidado, pessoal. Vocês estão mexendo com coisas que pode ser que você não tenha nenhum problema agora, mas a longo prazo, com certeza vai ter, né? Porque na verdade, assim, o esporte e a graça dele, a gente sabe que tem toda essa questão do resultado, né? A gente precisa do resultado rápido, né? Até porque a vida útil do atleta, embora que no bodybuilding a média é um pouco maior, né? Mas a vida útil do atleta é pequena, então ele precisa de resultados rápidos, né? Só que a questão é que isso pode ser uma armadilha, porque a gente tem casos de esporte, principalmente esportes em que o atleta é exigido na forma física, não só visual, mas na questão de rendimento mesmo, e a gente sabe que o esteroide anabolizante, ele promove um crescimento muito rápido e isso pode causar outras lesões, então o atleta durante a competição ele pode ter uma lesão muito séria que vai tirá-lo para sempre daquela modalidade. Assim, eu sou uma cientista, né, uma humilde cientista que tenta entender de onde vêm as coisas e eu realmente acredito, e a UADA também acredita, porque agora isso é obrigatório nas federações internacionais, num programa efetivo de educação. Eu acho que a ciência tem que ser acessível, né, para todo mundo, para que as pessoas entendam como as coisas funcionam. Eu acho muito estranho quando a gente escuta alguém falar, mas eu tomo isso com acompanhamento médico, só que quando você vai ver o acompanhamento médico, assim, só simplesmente te receita o negócio e eu não vou te dizer as consequências, né? Os esteroides anabolizantes, eles foram desenvolvidos para tratar alguns tipos de doenças, assim como o EPO, assim como o SARM, muito específicas, porque a gente tem uma balança, né, na medicina, que é o custo-benefício. Então, você está correndo um risco para arrumar um problema que está te trazendo mais prejuízo do que aquela medicação poderia te promover. Então, quando você receita de uma forma vazia isso, é muito arriscado, porque aí eu devolvo para o atleta que me fala, mas qual que seria o controle, né? Porque a hora que você aparecer com câncer de fígado, não tem como, não existe um limite, né? É que nem cigarro. Quantos cigarros eu vou fumar na vida até eu ter câncer de pulmão? Não sei, depende de pessoa para pessoa. Pode ser que nunca vá ter, pode ser que tenha depois de um maço, pode ser que tenha depois de 2 anos. A gente não existe um limite seguro, né? A receita, a prescrição para esse tipo de substância, ela vem junto de toda uma avaliação do caso, em que o médico vai te dizer dos riscos daquele tratamento, você vai conscientemente fazer essa opção, sabendo que existe aí uma possibilidade de acontecer alguma coisa ruim, né? Voltando da parte do esporte, da parte do teste de antidopagem, explica pra gente, né, eles estão perguntando, muitos perguntam sobre o passaporte biológico. Né? O passaporte biológico dentro da UADA, dentro daquilo que é feito hoje aqui no Brasil pela ABCD, por todo esse controle, pessoal, tudo isso que a gente está falando, quando a doutora fala em relação aos testes e tudo mais, não só um controle muito rígido, todos os protocolos que têm que ser seguidos, mas o custo é violento. Né, o que a gente sempre discute, o que a gente está discutindo, né, aí por trás aí das câmeras que a gente está desenvolvendo para a federação, é justamente brigando com esse custo, porque vai ser repassado para o atleta, não vai ser repassado, né? Nós estamos começando aí um projeto novo, né, salvando aí vidas, salvando meninos, meninas, os pais entram em contato com a gente, mas a gente não quer que seja, a princípio, um estorvo financeiro para os pais. Você vai cobrar isso, você vai cobrar. A gente tenta ao máximo, por isso que a gente fala da federação crescer, para que a gente tenha recursos,
para que esses testes em todos os nossos campeonatos, ele seja feito pela federação, mas existe um custo muito alto. Então, quando a gente está falando do passaporte biológico, a doutora, juntamente com o doutor Ezio Gigley, que está juntamente com a gente, o doutor Fernando Solera, já começaram a modelar um passaporte biológico que atenda aos nossos desejos dentro da nossa federação. Doutora, explica pra gente como que funciona o tradicional e o que a gente, entre aspas, não pode falar aqui, né? Porque senão o coach, mas como que funciona mais ou menos um passaporte biológico? Só vou fazer um adendo aqui, né? Que a gente disse que o atleta é responsável pelo que ele toma, mas existem punições para médicos e coaches também, tá? Na UADA você pode haver banimento, né, da modalidade se ficar comprovado que o médico e o treinador cometem violações, que seria incentivar o uso, enfim, acobertar o uso, né? Você sabe que o seu atleta está usando e não denuncia. Tem uma lista enorme da UADA de violações, tá? Não é só tomar a substância, né? Até ser pego com a substância. Se eu entrar no vestiário e vir que você tem, eu posso enquadrar. Também, né? Tem de tudo, assim. Então, o treinador também. A gente tem um caso, inclusive, não é bodybuilding, mas de uma treinadora que está banida. Ela não pode mais chegar nem perto de uma competição da determinada modalidade, porque vários atletas dela começaram a dar positivo, e aí, devido a uma inteligência, perceberam que ela era a chave do esquema, né? Então, vergonhoso. Então, assim, não é porque o atleta é responsável que o coach se livra, tá? Pode acontecer, sim, uma suspensão também da equipe multidisciplinar por trás do atleta. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses nisso, porque a gente tem uma diferença aqui na nossa federação que outras não têm, né? O que veio da INBA para a NBF Brasil sobre as sanções, uma delas é exatamente isso, que a gente tem o rol da vergonha. No rol da vergonha, na hora que você assina esse documento, né, na inscrição, e que é um termo, né, de autorização sua, onde, se você for pego, não só as multas que tem, multa financeira, mas também você vai para o rol da vergonha nas mídias sociais. Então, dentro do nosso site do Instagram, sai a sua foto e tudo mais. A gente está estudando exatamente isso. Na hora de assinar esse documento, ter um responsável. Mas eu não tenho coach, ou ele não quer que o coach apareça e o coach também não quer que apareça, né, o preparador físico dele, mas tem que ter um responsável. Se vai ser pai, mãe, tio, acaba indo também para esse rol da vergonha. Então, casa exatamente com a UADA, que a gente segue exatamente a listagem da UADA. E, doutora, explica pra gente mais ou menos passaporte biológico. Vamos lá, o passaporte biológico ele é feito pelo sangue, né? Existem já algumas formas de fazer pela urina, mas o melhor é fazer pelo sangue, tá? As pesquisas em relação à urina são pesquisas, a gente não faz ainda no antidoping, é muito específico, porque teria que envolver estudos celulares, enfim, é uma coisa muito nova e ainda a gente não usa. Então, ele é feito pelo sangue, a gente tira pelo menos 4 vezes por ano, isso protocolo UADA, tá? Pelo menos 4 vezes por ano em atletas de ultra alto rendimento. Então, são atletas selecionados pelo alto índice de desempenho constante, né? Então, não ganhou uma medalha na vida. São atletas estilo, né, citando, estilo Michael Phelps, estilo Usain Bolt. São atletas bem, com um rendimento constante, tá? E a gente faz um estudo do perfil biológico desse atleta, perfil sanguíneo. Então, a gente faz perfis de quantitativos de célula, enfim, é um gráfico do estudo sanguíneo do atleta, por isso que chama passaporte, e a gente registra isso por gráficos. Então, o atleta tem um perfil biológico, que dá para saber pelo sangue, pela quantidade de células, pela quantidade de oxigênio que ele consegue carregar, enfim, tem uma série de coisas, vários marcadores, e o laboratório faz essa coleta de dados e a gente faz um comparativo. Se depois dessas 4 coletas, depois desse ano, houver uma variação muito grande nesses gráficos, a gente pode desconfiar que o atleta esteja manipulando, usando alguma coisa ou cometendo uma violação, e aí a gente já fica mais de olho, né? Então, não existe passaporte biológico positivo. Ele é um perfil, né? É um perfil biológico do atleta para nos ajudar na inteligência. Então, a gente monitora, vamos ver se está constante ali mesmo. Se você tiver alguma coisinha ali muito fora, a gente fala, algum melhoramento houve ali, o que aconteceu? E aí a gente fica de olho.
Assim, existem melhoramentos naturais, tá? Então, por exemplo, existe um atleta que ele pode ir pra montanha, passar um tempinho na altitude, isso modifica o passaporte. Mas isso é relatado. Quando a gente vai colher, na hora o atleta fala, não, fiquei na altitude de tal a tal tempo. Daí, a informação que ele me deu precisa bater com o que a gente tem ali. Se for muito fora, a gente fala, não, a história não tá batendo. Tá, e aí, por exemplo, eu estou indo para a montanha. Né? Então, ele entra no programa de passaporte biológico. Então, por exemplo, dentro da federação eu tenho os 10 primeiros lugares no ranqueamento. Desses 10, os 5 primeiros vão entrar nesse programa. Eles têm que estar relatando periodicamente aonde eles estão, o que eles vão fazer e tudo mais. Periodicamente. Então, por exemplo, eu vou para a montanha, dia tal do dia tal. Ele tem que me mandar algum documento que comprove que ele estava nesse período lá? Olha, a UADA tem um sistema, né? Um sistema que o atleta coloca a localização, mas basicamente sim, o atleta tem que me dar o diário, né? É lógico que se eu, vamos supor que eu chegue você me diz que você vai estar em tal lugar. Eu chego na tua casa e você não está para testar, eu preciso entender por que você me disse que você estaria lá e não está, porque você pode ter tentado fugir de mim deliberadamente, né? E aí, sei lá, você vira pra mim e fala assim, eu tive uma emergência hospitalar, não sei, meu filho ficou com dor de ouvido, fui pro pronto-socorro, ou tive uma emergência, uma viagem de última hora, eu não consegui avisar. E isso sim a gente pede pra que comprove, né? Porque aí você fala, não, então essa sua história precisa bater pra mim. Mas por exemplo, né? se tá fazendo esse acompanhamento, e aí deu uma diferença aqui nesse período, e eu falo, não, eu estava na montanha. Sim, não, a gente pede, aí hotel, tem que comprovar. Sim, tem que comprovar. Tá. Porque é lógico, o passaporte biológico, lógico, para você tirar sangue, e dentro daquela modelagem que a UADA ela segue, é lógico que você vai ter lá o eixo hormonal da pessoa, tudo mais. Opa, peraí. Então aqui ele pode estar tomando e depois ele parou. Né? Então há um na verdade, quando eu colho e eu vejo porque a gente não vai inquirir o atleta quando eu vejo uma variação de gráfico. O que acontece? Eu recebo o resultado, né? Tem uma comissão dentro do laboratório que é responsável por monitorar esse tipo de variação. Quando eles percebem que tem alguma coisa fora, eles mandam um flag, né, para o responsável pelo teste e falam, olha, temos uma indicação aqui de monitoramento, de teste, né? E aí, baseado no que variou ali, a gente pode tentar uma inteligência para testar o atleta. Eu não vou perguntar para ele por que variou. Eu vou falar, bom, eu vou testar IPO, porque esse aumento aí pode ter sido natural de altitude ou pode ser IPO. E aí a gente vai pelo teste tentar flagrar o que houve de errado. Na defesa, depois ele pode falar... eu tava na altitude, então prova, né? Porque o tribunal falou, então você prova. Por que a gente foi atrás de você, pegou EPO, entendeu? Exógeno, porque dá pra gente saber, porque EPO é uma substância que a gente produz assim como insulina, só que a gente consegue saber se ela é natural ou não. Hoje a gente já tem essa tecnologia no laboratório. Entendi. Né? Não, bacana. Doutora, dentro daquilo, continuando no bodybuilding, tem alguma história, 1, 2 histórias trágicas ou engraçadas que você passou dentro ou do powerlifting, né, que você também atua dentro do powerlifting, que você poderia contar pra gente, que aí você aí, que é futuro atleta e tudo mais, cuidado, tá? Então... a gente tem, assim, já aconteceu, por exemplo, é triste, né? Tem umas, por exemplo, que, sei lá, teve um atleta muito jovem, não foi bodybuilder, não foi nada, a maconha, há pouco tempo, ela foi permitido o tratamento com óleo e tal, só que a questão do óleo é que ele sempre tem um pouquinho de THC, né? Então tem que tomar cuidado, porque o aparelho do laboratório, ele é muito... sensível. Ele é muito sensível, então a gente sempre... pensa, é permitido, mas é bom evitar, porque depois você pode ter, eu sempre falo, vai ser difícil você explicar que focinho de porco não é tomada, né, porque na justiça esportiva cabe o ônus da prova ao atleta, não a nós, é diferente, porque eu já tenho a prova física do uso, eu preciso que você me comprove por que aquilo foi para lá, né, e dificilmente os argumentos são válidos para inocentar. Né? Geralmente quase nunca nada cola, né? Bem difícil. Mas a gente já teve casos, por exemplo, de atleta muito jovem, primeira competição, tal, vamos numa festinha. E aí eles fazem festa antes, tal. A gente sempre fala, o autoatendimento ele exige muitos sacrifícios. Um deles é um cuidado extremo com a vida social, né? Porque uma pessoa normal faz coisas que um atleta de autoatendimento não pode fazer.
Então, aí, dia seguinte, competição tal, seleciona, vamos fazer o teste. Daí o atleta fala, não vou fazer, não quero fazer. E a gente falando, olha, você vai ter problema, você não pode, né, recusar, não sei o que, primeira vez. Daí espreme, o atleta vira e fala assim, olha, eu ontem fui numa festa, tinha muita gente fumando maconha, eu acabei inalando, né, tava junto, eu tô com medo, né. E a gente falou, olha, a recusa é sempre muito pior, você precisa fazer o teste, o atleta nunca, em hipótese alguma, deve recusar o teste. Mas sim, a inalação da cannabis, quer dizer, ele nem fumou, né? Mas a inalação pode dar positivo, e aí é aquela parte que a gente faz educacional, de falar, olha, você precisa tomar cuidado, porque você já não é mais uma pessoa da classe das pessoas normais, né? Você precisa tomar muito cuidado. E a gente tem casos trágicos, já teve caso de relato de atleta que foi em competição, largou a garrafa de um lado assim, tá, foi competir, passou. Daí testamos positivo para boldenona. Só que era uma atleta que não tinha perfil, assim, físico, né? Você fala, cara, por quê? Era uma modalidade que não tinha a ver, uma pessoa que não tinha a ver, assim, não que a gente fala inocente, né? A presunção de inocência no esporte não existe. Mas você desconfia como profissional fisiologista. Você olha e fala, o que essa pessoa tá fazendo com isso? Não tem nada a ver, né? E aí a gente desconfia, e a gente até tentou apertá-la para ver se a gente conseguia, porque existe um incentivo da UADA, inclusive, que o atleta denuncie. Se você acha que você foi forçado a cometer violação, a UADA, inclusive, oferece, em alguns casos, alguns abatimentos de penas para o atleta colaborar com a investigação antidopagem. E a gente acha que numa competição alguém colocou um negócio na garrafa d'água para prejudicar. Sabotagem. E sabe o que e a gente sempre fala para os atletas isso, né? Não larguem suas... É uma coisa meio neurótica, mas é verdade. Você imagina, você está no Mundial, você rende bem, você tem uma possibilidade real ali, e você deixa a tua garrafa do lado, né? Pra alguém botar um negócio lá dentro, entendeu? Infelizmente é triste, é totalmente fora o que é o esporte, né? Mas acontece. É um alerta para vocês, né? Porque a maioria que está entrando na federação do Natural Bodybuilding não tem experiência em esporte. E ainda mais daquilo que a gente está falando aqui, o Natural Bodybuilding, hoje a federação tem 1 ano, está fazendo 2 anos agora, né, em abril. É complicado e vocês têm que ter essa informação, porque já é uma federação onde o atleta ele tem que se tornar, praticamente, ele já entra como um profissional. Ele tem que olhar para ele mesmo, como a doutora está falando, tomando cuidado com tudo, dentro da academia. Você vai dar um golinho na bebida do colega na festa? Não, você não sabe. E se ele usa alguma droga recreativa que ele misturou junto, ele não vai sair te falando. Exatamente. Né? Então... E hoje o Natural Bodybuilding é tido como chacota. E se você tem uma genética muito boa, a gente está vendo aí atletas absurdamente com físico maravilhoso, e que hoje está na mídia social com 250 mil seguidores, no caso do Ícaro, por exemplo, ele é convidado para uma festa e ele fala que ele é natural, já passou por antidoping e tudo mais, e todo mundo está louco para que ele seja pego. E aí, numa dessa, ele vai numa festa 1 mês antes de uma competição e toma alguma coisa, um suco, alguma coisa que está batizado, que vem com sabotagem, ele vai chegar na competição e vai ser testado, porque... Não digo só na minha federação, mas ele agora já está competindo internacionalmente. Vai ser indicado, vai falar, eu acho que ele está tomando. Ou, olhando ele, o físico dele, fala, putz, esse cara é muito grande, vamos testá-lo. E aí cai no antidoping. Tudo aquilo que ele construiu, que vem construindo, acabou. Tudo aquilo que ele falou, não tomava, então, cai por água abaixo. Porque ele é responsável por ter tomado, né? Ele deixou a garrafa vazia. Então, assim, a UADA faz isso para proteger os atletas. Porque, assim, se a gente começar a aceitar qualquer tipo de argumento, vai virar uma bagunça. Os atletas que realmente tomam cuidado e não são pegos vão ser prejudicados de alguma forma. Porque senão vai valer tudo. Puseram um negócio na minha água, mas o fato é que você competiu com uma droga proibida. Então, assim, parece ser muito exigente, muito injusto, mas a UADA faz isso, essa regra dura, para que o atleta realmente saiba o tamanho da responsabilidade que é ser um atleta de alto rendimento, né, a nível olímpico. Então, até em questões realmente de exemplo mesmo, né? Então, você imagina
um atleta que inspira... Eu lembro que a gente fazia alguns mega atletas na Olimpíada, e eu ia, assim, porque eu sou muito ativista pelo esporte, e eu acho que o esporte, ele muda vidas de verdade, eu acho que ele tem uma função social muito importante, eu acho que tem aquela coisa da representatividade de uma criança olhar aquilo e falar, cara, eu quero chegar nisso, ou eu quero ter seu ídolo, né? E aí eu ia, às vezes, no caminho, rezando, pelo amor de Deus, tomara que não dê positivo, porque é uma bomba. Você imagina você ser fã de uma pessoa, e aí, do nada, tudo mentira. Aquilo não é verdade, não é real. Então, aquilo pode inspirar tanto pro bom quanto pro ruim. Né? É uma responsabilidade social, é uma responsabilidade para a saúde, porque você tá ali com aquele teu corpo no auge, né, da saúde, e aí, de repente, aquilo não é mais saúde. Então, é muito complicado, né? Você sabe que a gente não toca nem na água, né, Marcelo? Quando a gente vai fazer o treino, nós não tocamos na água. Tipo assim, o atleta, ele chega na estação para colher, a gente tem bebidas, né? Geralmente a gente oferece água, a gente é obrigado a fornecer água, né? E álcool não é mais permitido. Teve uma época em que poderia, se o atleta trouxesse o próprio álcool, a gente podia falar, mas hoje não pode mais, por questões de diluição. Mas tem uma água, aí o atleta veio pra gente e falou assim, você pode me dar uma água, por favor? A gente falou, você tem que levantar e pegar. A gente não pode nem encostar em nada do que eles tomam. E tem que ser tudo lacrado, tudo... Uma vez um atleta me pediu, durante o trabalho, peguei um chiclete, pus na boca, ele me ofereceu, podia me dar um? Eu falei, você vai me desculpar, mas eu não posso. Porque eu falo pra ele, você não pode confiar nem em mim. Você sabe se eu batizei, se eu uso, né, alguma coisa, porque eu não tô competindo, você sabe, né? É muito complicado. É complicado. No nosso primeiro campeonato, a gente tinha uma marca, né, de insumos de suplementos, né, de substâncias para farmácias de manipulação, eles totalmente natural e tudo mais. E a diretora me deu umas amostras que era de NO2, que era bacana, que o bodybuilder ele usa antes de entrar no palco, alguma coisa para estimular o óxido nítrico, para dar mais volume e tudo mais. E ela, não, se você quiser, você pode levar para os atletas, tal. E eu, ingenuamente, peguei e falei para o pessoal lá no grupo, no nosso WhatsApp, você que está assistindo aqui, se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, a produção vai colocar aí o número do meu WhatsApp para colocar vocês no grupo, já estamos 200 atletas ali, e enfim, e eu peguei, e graças a Deus, e coloquei no bolso do meu terno, e falei pro pessoal, pessoal, o patrocinador mandou um negócio para vocês assim. Ah, tá bom. Na hora, eu cheguei no teatro, não sei porque eu não coloquei no meu bolso, e eu estava, durante o campeonato, veio um coach, um treinador, falou, ô presidente, você não tem lá aquele negócio para dar para o atleta, para ele tomar, papapá. Quando eu falei, pois amor, eu falei, cadê? Então imagina, eu, presidente da federação, dou um negócio pro atleta tomar, e aí ele, contaminado, não sei, enfim, ele vai pro teste. Sim. E é pego. Ele vai falar, não, quem me deu foi o presidente da federação. Não, e sabe o que é o pior? Olha só como o sistema ele é rígido, né? O Marcelo me deu. Tá, mas você tomou por quê? Marcelo te obrigou? Botou na tua boca? Tomou porque você quis. Então, assim, é um negócio muito, assim, de empoderar o atleta de suas responsabilidades. Então, assim, é muito chato, tá? Uma pessoa, você tá numa festa, você... Tem atleta que leva a própria bebida, assim, sabe? Não aceita nem do barman. A gente foi fazer uma vez um teste do vôlei do Japão. Era a Superliga de vôlei. E elas trouxeram as águas todas do Japão. Elas pagaram excesso, não sei quantos excessos de bagagem, elas trouxeram as garrafas que elas iam tomar do Japão. Elas não compraram água no mercado. Aí você fala, neuroses, são neuróticos. Mas, por exemplo, a gente tem relatos, né, de carnes no México que são tratadas com clenbuterol, lá é normal, porque o governo, é coisa do governo do México. Então, os atletas do México, eles têm um limite para isso, porque eles vivem num país em que isso existe, né? Mas você imagina um atleta que é de fora. Você vem, come e volta pro seu país, ou bebe o negócio. Então, assim, é muito rígido, mas para proteção do atleta, porque se você tem essa noção da rigidez, você toma o dobro de cuidado. Exatamente. Senão, vira uma bagunça. Bom, pessoal, já falamos demais aqui, eu acho que deve ter tirado, acho que 90% das dúvidas. Eu quero colocar aqui para vocês, doutora Lara está indo embora para a Suíça agora no fim de semana, mas ela está com a gente, graças a Deus hoje a gente tem, né, toda a tecnologia e a gente fica em contato direto online. Ela vai estar fazendo o curso, né, o módulo específico para vocês, depois vai ser divulgado aqui no Centro Universitário Ítalo, então ela está com a gente hoje.
E qualquer dúvida que vocês tiverem, passe para mim, que aí depois eu passo para ela. Põe meu Insta aí. O Insta da doutora, por favor, produção, coloca o Instagram da doutora. Qual que é o Insta? Não, eu tenho um Insta profissional, né? Eu não tinha, o pessoal insistia, porque antes o pessoal ajuda muita gente TCC, me manda mensagem e tal, porque é um assunto muito, muito interessante, né? Uhum. E aí o pessoal fala, não, você tem que fazer um Insta profissional, porque eu demorava para responder no pessoal, né? Ficava tudo muito misturado e eu não falo muito, a gente não divulga tanta coisa sobre as missões, tá? Porque são missões secretas, né? Mas no Insta profissional a gente fala bastante de fisiologia do exercício, a gente explica um monte de coisa. Esses dias a gente fez uma postagem legal sobre o EPO, para entender como funciona, por que o EPO, ele de fato tem aí a função de antidoping, do doping, né? Por que a gente enquadrou como antidoping, enfim, é muito bacana. Então no Instagram tá doutora.larasante, né? E me sigam lá, por favor. Bacana. Eu já vou, porque a gente está assim, eu conheço a doutora há um mês e meio. Aí ela falou, tô indo para o Brasil. Eu falei, preciso te pegar para a gente ir lá fazer a entrevista. Porque eu viajo o mundo todo fazendo teste, tá, gente? Para explicar um pouquinho o meu trabalho para vocês. Hoje eu moro na Suíça, né? Porque eu trabalho só com alto rendimento e lá é a sede do Comitê Olímpico Internacional, enfim, algumas federações internacionais que eu trabalho diretamente estão lá. Então eu me mudei para lá porque tava mais para lá do que para cá. Uhum. Mas eu venho bastante pro Brasil, né? Inclusive eu vim para cobrir um evento. Legal. E ela vai estar agora com os cursos na universidade, juntamente com a federação, então isso é muito importante, né, para vocês, né, ter conhecimento, ter a parte educacional, né, já estamos aí tentando marcar logo depois a graduação, né, a pós-graduação, enfim, aí depois vai sair toda o schedule da doutora aqui, juntamente com a gente. Alguma mensagem para as meninas, para os meninos que estão começando aí no Natural Bodybuilding? Olha, é assim, acho que o recado, por mais clichê que seja, é que para tudo na vida a gente precisa de paciência, né? Paciência e empenho e disciplina, mas isso é para tudo. E o esporte cobra isso de uma forma mais cruel, porque a gente sabe que às vezes a gente não tem muito tempo, né? Então, eu peço paciência, né, disciplina e juízo para pesquisar as coisas, né, não tomem as coisas só porque as pessoas estão recomendando. Mas eu fui no médico mais caro de São Paulo. Eu já tenho experiências pessoais de médicos que cobram consulta, sei lá, mais de R$1.000, e eu tenho uma receitinha em casa que eu guardei, né, porque eu ouvi falar desse médico que fazia atrocidades, falei, eu vou lá, né, eu vou lá ver o que ele faz. Vou pagar pra ver. E aí fui lá, e aí eu custo uma fortuna a consulta no bairro nobre de São Paulo, aquelas clínicas bonitas, medicina do esporte, né? E, cara, receita uma bomba, assim, sabe? E eu guardei de propósito. Lógico que eu não vou expor aqui, né, a pessoa, mas, assim, uma coisa é uma atrocidade, uma absurda, ainda mais pra mulher. Você fala, gente, é uma consequência, né? Eu ainda não sou mãe. Se eu resolvesse, de fato, tomar tudo que ele queria que eu tomasse, poderia ter uma consequência muito séria pra mim, que nem sou atleta de alto rendimento, né? Então, muito cuidado, gente. É médico, é famoso, tem não sei quantos mil seguidores, né? Milhões de seguidores no Instagram. Gente, sabe? Desconfiem, porque tem muita gente fazendo muito dinheiro, falando um monte de coisa que não é bem muito daquele jeito. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o nosso lema aqui é sou real, sou natural, exatamente porque, quer dizer, sou natural, sou real. Justamente por causa disso do que a doutora está falando. Informação, né? Informação empodera. Aí depois você faz com ela o que você achar que você tem que fazer, né? Exatamente. Mas, pelo menos, a informação é certinha. Bacana. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai continuar aqui, vocês não vão ver as nossas reuniões que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu agradeço muito, agradeço o seu pai por ter me apresentado você, que ele vai estar aqui semana que vem, né? Então, o Bernardino Santi, que também já está nessa área há muito tempo. Então, eu agradeço muito e Deus é bom ter trazido a doutora aqui pra gente e vocês agradeçam ela, vai lá no Instagram dela, porque ela agora está juntamente com a gente na nossa federação para continuar salvando vidas aí, que seria para vocês e você, pai, mãe, tios que estão assistindo, para também salvar aí a sua família. Legal? Obrigado, pessoal. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Show de bola, obrigada. Show de bola.